1h e 53 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A entrevista aqui é com Ninauá Runicuim, e é uma liderança indígena aqui da nossa região. E eu tenho uma dúvida, Ninauá, em relação a... Você trouxe uma percepção crítica a respeito do papel das grandes corporações, o papel dos governos e até da própria Nações Unidas, pela tua fala aí, você não poupou o lombo de ninguém, né? Foi peia para todo lado. Quem tem ouvido que ouça, né? Então, assim, nós precisamos repensar, inclusive, a forma e os métodos desses fóruns de discussão. Pelo que você está colocando aí, as comunidades não estão se sentindo representadas pelo que está acontecendo e sendo debatido ali. Isso é um ponto. Agora, tendo isso como referência, eu faço um recorte e aí eu queria que você avaliasse, observasse, não sei qual que é a tua percepção, sobre o que aconteceu em Brasília, né, com a eleição do presidente Lula, a nomeação de Sônia Guajajara para o Ministério dos Povos Originários. Que tipo de reação trouxe essas definições em Brasília para o movimento aqui no Acre? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, então, nós estamos numa mudança, né, de governo, uma mudança de ano, na verdade, né, porque é o retorno do governo Lula novamente ao Brasil, né? E para nós, enquanto populações indígenas, nós temos uma sensação de alívio da retomada desse governo. Isso não significa que, eu já vim outras vezes aqui, disse que eu não acredito que exista um governo bom para os povos indígenas. Mas eu acredito que com todas as limitações, as falhas do passado, fez com que esse novo governo, que teve ajuda diretamente dos povos indígenas também para se eleger, por mais que seja a minoria da população do segmento da sociedade civil, mas teve o apoio diretamente, e eu digo que da maioria da população indígena do Brasil. Então, viu que nesse novo governo conseguiu enxergar a importância dos povos indígenas para o país também. E, por esse meio, de valorizar os povos indígenas. Nós temos a Sônia Guajajara, que é uma liderança que tem o respaldo dos povos indígenas no Brasil. Até recente era representante da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, na APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E na última eleição foi candidata pelo estado de São Paulo, né? Foi eleita com um número expressivo de votos, né, eleita deputada federal com mais de 120 mil votos, né, e também convidada pelo próprio presidente Lula para assumir a pasta de ministra no Ministério dos Povos Indígenas, né, que então, se tinha uma nomenclatura de povos, Ministério dos Povos Originários, mas se realmente oficializou como Ministério dos Povos Indígenas, e que traz como o carro-chefe a base mais forte do Ministério, a Fundação Nacional do Índio, que então era, que passou a ser agora nominada Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para dentro do Ministério Indígena. E que, por sua vez, também, por articulação do Ministério e do Movimento Indígena Nacional, se tem também a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, Veibe Itapeba, que é também um indígena do estado do Ceará, coordenando essa parte nessa autarquia tão importante. E isso já demonstra para nós o que a própria Constituição, ela nos garante, de sermos ouvidos, mas também de sermos participar, né? Porque a própria Constituição diz no artigo 232 que nós, enquanto povos indígenas, nossas instituições, somos legítimos para ingressar em defesa dos nossos direitos, inclusive em juízo, né? E então isso se faz valer o que está dito na Constituição e também a palavra de campanha do governo Lula. Nós temos em mão hoje a oportunidade de criar aí a política da maneira em que vem atender nós, porque nós temos
uma realidade indígena que é completamente, que ela tem, como eu digo, avançado em muitos aspectos negativos, né? Ela tem sido, segue uma carreira meio que de rodízio, no caso da saúde, da educação, Certo. da proteção do território. E nós temos um sistema que, para nós, ele é um sistema estável, né? O subsistema de saúde, por exemplo, é um subsistema muito antigo, né? Que tentou se adaptar quando se criou a Secretaria Nacional e que hoje não consegue resolver os problemas da saúde, o problema da segurança dentro dos territórios, o problema da educação, o problema da soberania alimentar dentro dos territórios. Então eu acredito que hoje é uma oportunidade que os povos indígenas têm de poder construir diferente, adaptar, trazer a adaptação do sistema geral que nós temos para a realidade dos povos indígenas, em vez de querer adaptar a realidade dos povos indígenas dentro do sistema. Entendi. Agora, eu vou lembrar o seguinte. A agenda dos povos indígenas, ela foi enfraquecida de uma maneira brutal, eu diria, há 6 anos, né? Porque tivemos os 4 anos do presidente Bolsonaro e tivemos 2 anos do presidente Michel Temer, correto? Então, e vou lembrar que, por exemplo, alguns pontos da agenda, mesmo na época da presidente Dilma, por exemplo, demarcação de terra indígena é algo que a presidente Dilma foi completamente... Paralisou, né? Paralisou. Também, assim, há alguns pontos que vinham sendo, digamos, negligenciados, né? Sim. Então eu queria saber de você o seguinte, Sônia Guajajara, já na posse dela, ela disse uma frase que foi muito forte, né? Foi muito divulgada, que foi a ideia de que nunca mais se pense um país sem nós, né? Sem as comunidades indígenas, sem os povos indígenas. Isso tem muita força. Eu queria saber o que essa fala traz para que não se cometa os erros do primeiro e do segundo mandato de Lula. O que é que você diria? Com certeza. Então, realmente, que é o carro-chefe da luta dos povos indígenas no Brasil, é a luta pela demarcação de terra, né? E realmente, isso há mais de 20 anos se paralisou a demarcação de terra no Brasil. Algumas terras que foram demarcadas posteriormente foram via ação judicial. Então, foi por força da justiça, não pelo processo natural, como é dito. O que a Sônia traz, essa voz para o mundo entender, né, de não pensar nunca mais um país sem a nossa participação, é nesse sentido que algumas vezes nós, enquanto povos originários, como é considerado, né, deste país, nos sentíamos como estrangeiros. Não tínhamos, além da visibilidade de ser pessoa, de nos ver como pessoa que temos muito a contribuir com o nosso país, éramos muito esquecidos. Dentro dos planejamentos que acontecia, o indígena sempre era a última opção, sempre era a última prioridade dentro de um planejamento, né? E aí isso é muito importante quando a gente tem como prioridade do Ministério Indígena a retomada da demarcação dos territórios indígenas, né? Então isso é muito importante, que aí vai ser você traz o Ministério Indígena, traz a FUNAI para dentro do Ministério Indígena, desligando do Ministério da Justiça. Certamente um dos desafios inicial agora é reformular a FUNAI para que ela tenha condição, porque está totalmente acabada, desestruturada, né? E o último governo, principalmente agora, muito mais ainda, porque militarizou toda a FUNAI do Brasil, que é uma outra coisa que a ministra Sônia já deixou muito claro. Na verdade, não a ministra, a futura presidente, que é a deputada ainda atual hoje, né, a Joênia Wapichana, que logo no início que entrar dentro vai desmilitarizar todo esse processo toda a estrutura da FUNAI. Né? Uma outra coisa também que é muito importante, Itan, é que a própria FUNAI, mesmo tendo uma coordenadora substituta, já revogou algumas portarias que eram muito ameaçadoras e prejudicial para nós, como a portaria de mineração em territórios indígenas, por exemplo. E de madeira, extração de madeira também, né, petróleo, essas coisas. Como também a própria Secretaria Nacional também revogou algumas portarias que limitavam a assistência
por exemplo, a população que está em contexto urbano, né? Agora eu quero te interromper, já pedindo desculpas, porque me parece que esse é um ponto importante. Quando você fala que o atual governo vai valorizar a demarcação, isso é algo que nós estamos correndo o seguinte risco, de o governo falar para dentro, saber da importância disso, colocar vocês na agenda, colocar essa política de forma concreta, mas muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo tem dificuldade de dialogar com isso, de aceitar isso. O que você diria? Eu acho que é um desafio muito grande, precisa ter realmente uma equipe que consiga deixar muito claro o que significa isso para nós, porque quando nós somos muito conscientes de que hoje muita gente depende hoje da floresta, depende mesmo diretamente para sobreviver, principalmente o povo do campo. Quando a gente coloca a possibilidade de realizar esse sonho de que todas as terras indígenas sejam demarcadas, primeiro, o que nós estávamos acabando de falar anteriormente, as questões ambientais, né? Se realmente tem um segmento da sociedade brasileira que verdadeiramente protege o meio ambiente, não tenha dúvida que são os povos indígenas. Os povos indígenas, sem Primeira dúvida. coisa. Segundo, é que hoje muitos povos, que não é muito a realidade da região norte do país, mas nordeste e sul do país, praticamente a população foram dizimados não só fisicamente, como os seus conhecimentos tradicionais. Então, uma nação indígena sem o seu território é mais um segmento da sociedade sofredor dentro do nosso país. Então é por isso que o carro-chefe da luta dos povos indígenas é a demarcação dos territórios. Agora, claro, que a gente temos o risco de que haja conflitos, que isso aí é um pouco meio que inevitável. Porque que não é novidade para vocês também. Não é novidade, exatamente. Inclusive, no Nordeste está acontecendo. Vocês viram nas mídias acontecendo, né, o assassinato de dois jovens Pataxó, né, na Bahia. Então, isso é coisas que têm acontecido assim, e que não é só agora, já vem acontecendo há muito tempo, né? Agora, claro que tem que haver uma força-tarefa, tem que haver a unidade, aí uma rede entre as instituições, para que faça da melhor maneira possível, para que não valorize ou priorize uns e prejudique outro segmento da sociedade, que inclusive na questão da demarcação de terra, né, que aí as próprias instituições que às vezes ficam medindo forças, pensam e colocam os próprios outros segmentos da sociedade que também precisam, como por exemplo, assentados, ribeirinhos, e aí querem gerar o conflito entre esse segmento, que é o mesmo segmento que está lutando pela mesma coisa. Que aí o responsável não são eles, o responsável são as instituições que têm que ter essa visão de criar as estratégias para que não valorize um mais e despreze o outro mais também. Né? E nós defendemos isso, né? Que tenha reforma agrária para, sabe, as pessoas do campo que não são indígenas, como tem que haver a demarcação de terra indígena. Você falou a respeito da desestruturação da FUNAI e da ideia de desmilitarizar, porque foram colocados militares em vários pontos estratégicos da gestão. E a CESAI? Como é que que avaliação que você faz? Vai um grupo aqui do Acre para Brasília no final do mês agora? Ou é no próximo mês? Não, no final desse mês. No final desse mês vão para Brasília. Certamente a saúde deve ser um dos pontos de destaque da discussão de vocês. O que é que vocês vão falar lá sobre o assunto? Exatamente. Tem essa desestruturação da FUNAI, que foi uma estratégia para flexibilizar a própria legislação, a própria instituição, a questão da entrada dentro dos territórios indígenas. Né? Da mesma forma também a CESAI, como eu estava falando anteriormente, se precisa dar uma modificada na metodologia de funcionamento hoje, porque é uma metodologia que não tem dado uma resposta bem positiva para a resolutividade do problema da saúde indígena. A convite da Amiga, que é uma articulação de mulheres indígenas, né, que articula a Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece todos os anos em Brasília,
fez um convite às mulheres, todas as mulheres indígenas do país, inclusive de outros países vizinhos, para uma pré-marcha, que é para fazer um planejamento da marcha que acontece, se não me engano, no mês de maio, né? E aí nós estamos indo acompanhando um grupo de mulheres, que inclusive por vez é um grupo de mulheres coordenado pela Coordenação de Mulheres Runicuim da Federação Runicuim, mas também tem outros povos que estão se mobilizando e também vai formar uma comissão maior para algumas agendas lá, além do convite da amiga para poder apreciar a posse da deputada Célia Chacriabá e a outra deputada indígena, né, que vão tomar posse também a partir do dia 1º de fevereiro, né? E tem agenda já pré-marcada, tanto com o secretário nacional de saúde indígena, com a futura presidente da FUNAI, com a própria ministra Sônia Guajajara, com a possibilidade também, estamos solicitando uma agenda com a ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva. Enfim, tem uma série de agendas já pré-agendada e outras já confirmada, né, para que a gente possa levar aí também os nossos pontos de vista, principalmente para o estado do Acre, enfim, com essas instituições. Mas você falou que a CESAI precisaria dar uma reorganizada. Na prática, o que poderia fazer? Porque, por exemplo, a Secretaria de Saúde Indígena, a que representa essa região do Acre, não é a mesma do Juruá. Qual é a sua sugestão? Que unifica, cada estado tem a sua representação? Porque não é bem assim, né? Uhum. Às vezes a Secretaria de Saúde Indígena ela pega uma parte de um estado e um bocado do outro. Exatamente. Isso, às vezes, os entes federados têm dificuldade de dialogar nesse aspecto, né? São 34 DICEI, 34 distritos, né? O DICEI, perdão. São o DICEI, são os núcleos da CESAI, que é a CESAI, Secretaria Nacional de Saúde Especial de Saúde Indígena, né? O DICEI são distritos sanitários especial indígenas que são alocados dentro dos estados. Eu confundi. O DICEI que às vezes pega um pedaço de um estado e do outro. Isso. E um bocado do outro. Isso. E aí o que acontece? Exatamente, que aí não é a só realidade do Acre, porque nós temos aqui no estado do Acre 2 DICEI, que é Alto Purus e Alto Juruá. O Alto Purus, ele está ali com 11 municípios, né, daquela região. O Alto Juruá. O Alto Purus está com 7 municípios, na verdade, aqui, incluindo 3 municípios que são de estados vizinhos, que é Noroeste de Rondônia, com o município de Extrema, né? E o município no sul do estado do Amazonas, que é o município de Pauini e Boca do Acre. E são 5 municípios do estado do Acre, né? Que é Santa Rosa, isso município gigante. Sena Madureira, Assis Brasil. E aí nós precisamos fazer uma atualização desses DICEI, mas que, tipo, fazer um só distrito por estado já aconteceu. Não funcionou. Então, por isso que foi feita essa distribuição por essas regionais, né, para facilitar administrativamente, né? No caso do sul do Amazonas, Noroeste de Rondônia, porque, por exemplo, para sair um paciente daqui de Boca do Acre para ir para Manaus, é muito difícil, né? Então você defende esse atual modelo, esse aí não é o problema. Não, esse não é o problema. O problema é mudar a forma que tem hoje de atendimentos, né? Porque nós temos uma demanda reprimida de muito tempo, sabe? Que tá exatamente por conta da própria regulação, não tem acelerado o atendimento. Então é preciso sentar fazer uma articulação transversal com o município, com o estado, com o governo federal, para que a gente crie um fluxo que venha de fato trazer aí resolutividade o mais rápido possível para as causas e problemas que nós temos. Para finalizar nossa conversa, DICEI e FUNASA conversam ainda ou estão de beicinho com o outro? Como é que está aí? Na verdade, hoje o modelo que nós temos, cada um faz o seu quadrado. Então nós precisamos romper essa barreira, fazer o conjunto. Precisa ligar, né? Precisa ligar. Porque o serviço que a CESAI faz, que o município faz, que o estado faz, aqui no estado do Acre, é para o bem da população acreana. Então não é só para o indígena, não é só para quem vive em cidade, enfim, precisa estar em harmonia. Vamos combinar uma coisa? Quando você voltar de Brasília, o espaço está aberto para você. Ok. Quando você fizer as agendas lá com Marina, com Guajajara, por favor, venha dizer o que ficou combinado e não foi dito. Com certeza. Muito obrigado, Ninauá.
Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.